Pretinho mais que básico, a nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. E aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e claro, gente, comenta porque é super importante. Como você se informa? Formação ou informação? De que forma a mídia influencia na sua vida? Elas revelam que a velha mídia que se esfacela a cada dia omite. Partindo da insatisfação com as mídias corporativas, que têm seus interesses atrelados ao capital, esse movimento ele visa oferecer uma outra forma de pensar a função transgressiva da comunicação. Atende por várias denominações: mídia alternativa, imprensa alternativa, mídia independente, mas a intenção é uma só, é informar. E hoje nós temos pretos e pretas comprometidos com a informação, gerando conteúdos dentro da sua comunidade e pensando sobre a sua comunidade. Afinal, o que são mídias alternativas? Hoje, Pretinho Mais Que Básico troca uma ideia com Pedro Borges, do Alma Preta. Começa falando um pouquinho de você, Pedro. Meu nome é Pedro Borges, eu sou jornalista. Tenho feito um trabalho sobre política de drogas, a partir também dessa perspectiva racial, entendendo a política de guerra às drogas como a principal justificativa política para o genocídio, para o extermínio da população negra. Como que você define mídia alternativa? O que é mídia alternativa? Eu acho que, na verdade, a gente acaba se colocando, o Alma Preta, assim como outros portais, que não necessariamente têm uma questão racial posta no centro, como canais de comunicação que fazem um discurso diferente do discurso hegemônico. Acho que a mídia hegemônica é aquela mídia que cumpre com os interesses dos grupos hegemônicos. Desde a construção de uma sociedade brasileira, você pensa numa construção de um Estado e você pensa na construção de um aparelho ideológico de sustentação dessa sociedade. A comunicação é a legitimação, né? A mídia, essas mídias hegemônicas são a legitimação das propostas políticas desse grupo. Não à toa, hoje, meio a essa discussão dessas reformas, seja trabalhista, previdência, política, há um interesse dos grandes grupos econômicos do país. Partindo desse princípio, a mídia alternativa, eu acredito que ela seja aquela mídia que faz um outro discurso. Eu entendo a comunicação e o jornalismo a partir de 3 pilares. Ele não é isento, ele não é imparcial, mas esse jornalismo ele é objetivo, porque o jornalismo ele é uma técnica, ele é uma ciência. Esses canais de comunicação, esses grupos de mídia, eles têm o seu posicionamento político. Então, acredito que essas mídias alternativas sejam mídias que tenham uma posição política diferente, que se utilizam da objetividade do jornalismo e que muitas vezes também se utilizam de formas de construção da narrativa jornalística de uma outra maneira. E como que o homem negro, a mulher negra, se insere dentro desse universo do jornalismo, sobretudo da comunicação de mídias alternativas? A gente sabe que nós somos 54% da população do Brasil, mas a internet não chega a tantas outras pessoas. Como que a gente se insere nesse universo? Tanto aquilo que você faz, tanto aquilo que eu faço, se a gente for olhar para a história da imprensa negra, né, que antes era uma imprensa escrita, porque era o canal de comunicação possível, a gente vê que a gente realmente não está fazendo alguma coisa também, né, a gente não está revolucionando. A imprensa ela surge no Brasil em 1808. A imprensa negra surge logo depois, em 1824. E essa é uma imprensa que você não, pelo menos o que diz a Ana Flávia Magalhães, que é a principal referência hoje que a gente tem no campo da pesquisa da imprensa negra, ela vai dizer que não há lapsos de 10 anos dentro da história brasileira sem um registro da imprensa negra. A comunidade negra sempre fez isso. Apesar de sempre distante desses espaços institucionalizados de construção de conhecimento, a população negra sempre soube que a informação e que a comunicação era algo estratégico e algo fundamental. E ela sempre se apropriou das ferramentas que estavam postas para ela nos determinados períodos históricos. Hoje a gente vive um período histórico diferente, pelo que o Milton Santos vai falar de uma popularização da técnica. O Alma Preta, o Pretinho Mais Que Básico, são também possibilidades de existência por conta também de uma certa democratização e uma popularização de algumas ferramentas. Uma câmera, pra gente, há 10 anos atrás, era algo inviável. Na verdade, é uma popularização, não uma democratização. Cria possibilidades da gente fazer as nossas narrativas. Retomando pro foco da sua colocação, isso se torna um empecilho pra gente. A gente tá fora desses espaços. Não à toa, o movimento negro coloca essa como uma bandeira estratégica e muito importante, que é a da política de cotas, que é a da nossa entrada nesses espaços, que é a da maior profissionalização e da maior possibilidade de bagagem e referência para essas jornalistas e para esses jornalistas negros. É fundamental que a gente trace enquanto estratégia a entrada e o ocupar desses espaços, mas sabendo de que a comunidade negra sempre, mesmo distante desses espaços,
criou seus canais de comunicação e de diálogo com a sua comunidade. O olhar para a história é um olhar que a gente tem que ter de reconhecimento dessas ações que já foram feitas, mas e também de reconhecimento de algumas transgressões que a gente tem que fazer. Eu acho que a academia, a universidade, ela também pode ser uma ferramenta importante para a gente ter uma possibilidade de dialogar com um público amplo, inclusive com o público branco, porque eu acho que a gente tem que também formar esse público branco. Essas mídias hegemônicas brancas, elas formam o público branco e formam o público preto, tá ligado? Também cabe a gente apresentar para a branquitude aquilo que a gente entende enquanto branquitude, a construção do ser branco, e que a gente também se aproprie de uma série de discussões que nos foram negadas e que são discussões nossas, como essas da reforma trabalhista, reforma da Previdência. Então, eu acho que também o ocupar... Guerras, drogas. Essas foram discussões que foram sempre colocadas pros grupos de esquerda brancos. Essas foram discussões que nunca foram colocadas pra gente. A gente tem que se apropriar dessas discussões também. Tem que entrar nelas, participar nelas. Eu acho que a comunicação, a mídia negra, ela tem um papel fundamental. Por isso que eu adorei o episódio que você fez sobre guerras, drogas, porque é fundamental que esses nossos canais, principalmente audiovisuais, abordem esses assuntos. Porque é importante demais que a nossa população discuta isso, debata isso, porque no final das contas, todos esses grandes debates, eles vão acabar sempre lascando a gente no final. As mídias pretas, autenticamente pretas, produzidas por pretos, você acha que a gente está querendo falar com outras etnias e com outras comunidades? Você vê importância nisso? Eu vejo importância nisso, sim. Em muitos momentos, quando a gente faz uma separação que eu julgo perigosa, de que determinado assunto é de branco e determinado assunto é de preto, eu acho que a gente nega uma construção muito importante do movimento negro, de que o racismo é uma questão estrutural. Se o racismo estrutura a sociedade, todos os debates que estão postos na sociedade e a questão racial perpassa em todos os debates. Então eu acredito que não tenha debate de branco e debate de preto. A gente tem que colocar o nosso ponto de vista sobre todos esses debates. Que essa construção ela é perigosa, reafirma os nossos espaços colocados historicamente. Por exemplo, pessoas do direito extremamente gabaritadas que a gente tem, né? Como o Silvio Almeida, Dina Alves e tudo mais. Os dois são muito, principalmente o Silvio, que eu escuto bastante, ele é muito convidado só para falar sobre cotas raciais, sendo que o Silvio é um dos principais tributaristas que a gente tem no Brasil. O branco enxerga a gente como fazendo alguns debates só. O branco olha isso como alguns debates como de brancos, como de preto. E eu acho que a gente não pode cometer o erro de reforçar essa situação. Eu acho que a gente tem que se colocar para fazer todos esses debates. A gente tem que ter a noção e tem que ter a audácia e a proposta de dialogar com todo mundo. A partir disso, a gente consegue formar o nosso debate, tá ligado? A gente consegue formar o nosso olhar sobre essas questões. Tratando de um país de maioria negra, mas um país em que você tem, metade de uma população, o branco, no momento em que ele domina, ele não escolhe quem ele vai direcionar a mensagem dele. Para nos dominar, a partir desse próprio modelo econômico, essa mensagem do branco, ela é direcionada pro preto e pro branco. A nossa mensagem, enquanto resistência, ela tem que ter um diálogo de formação com essa população negra. Mas eu acho que a gente também tem que ter um trabalho de colocar a nossa posição e de convencimento desse branco, de passar para ele qual que é o nosso olhar. Ele também é um agente dentro da sociedade. A gente consegue mudar a sociedade com a nossa força. A gente precisa entender de que o branco a gente não pode desconsiderar ele quanto agente dentro da sociedade. A gente precisa também fazer essa disputa desse imaginário dele, porque eles fazem a disputa do nosso. Quais são os desafios que você encara em ser jornalista, manter um portal negro? São muitas. Existem as dificuldades do campo de uma estrutura, né? Que é uma dificuldade de muitos desses comunicadores negros, uma dificuldade compartilhada. Falta de estrutura de equipamentos, tem a possibilidade de ter um grupo maior para produzir material e poder pagar esse grupo. A gente tem algumas dificuldades também no campo dessa própria construção, da própria produção do material, do conteúdo, da recepção desse conteúdo. Então acho que são os desafios que são postos ao Alma Preta e a minha figura, são desafios e são dificuldades extremamente compartilhadas por todos aqueles que também, pretos, que também têm feito esse trabalho no campo da comunicação. Além do Alma Preta, o que você consome de mídias alternativas e que você indica para o público que está vendo esse vídeo? Eu gosto de ler textos que a Silvia Nascimento sempre escreve no Mundo Negro, seguindo um pouco nessa linha daquilo que eu tô te falando. O portal Áfricas, que é uma agência de notícias, né? Pauta muitas coisas que às vezes passa despercebido. Então eu sempre dou umas olhadinhas no portal Áfricas e leio. Gosto bastante também dos blogs, Blogueiras Negras, Gledés, dos colunistas. Minha favorita é a Rosane Borges. Gosto muito dos textos também que o professor Denis Oliveira escreve.
na revista Fórum. Gosto bastante também de alguns portais da quebrada. O Desenrola e Não Me Enrola, gosto muito. Gosto muito do Periferia em Movimento, gosto muito do Nós Mulheres da Periferia. Esses daí acho que são os meus favoritos. Acho muito importante a gente ler portais como os jornais como o Nexo. Dentro dos grandes portais que eu acabo também lendo, porque acaba fazendo uma cobertura, eu leio a Folha de São Paulo. Lógico, você tem que fazer um olhar crítico para a Folha de São Paulo, mas eu acho que a Folha de São Paulo, enquanto objetividade jornalística, traz bastante dados e informações relevantes para a construção de um olhar e de um posicionamento sobre o assunto. Pedro, você tem quantos anos? 25. Gente, você é mais novo que eu. Eu fico assim, todo tímido do lado do Pedro, porque eu acho o Pedro um ser de luz, muito inteligente. Admiro muito você, obrigado por estar aqui. Desejo muito sucesso para vocês lá. Sucesso pra caramba pra você na caminhada. Gosto do seu portal, acho muito bacana. Também admiro muito você, seu trabalho. Tamo juntasso, sucesso pra nós. Isso aí. E galera, comentem esse vídeo, é super importante. Aí deixem as impressões que vocês tiveram. Quem não segue, comece a seguir esses portais, dar visibilidade para as mídias alternativas, inclusive para as mídias pretas, criar diálogo com esses portais, com essa galera que está escrevendo, com essa galera que está produzindo. Pedro Borges, muito obrigado. É isso aí, galera. Quer dizer alguma coisa a mais?